Acuse os outros daquilo que você faz. Um dos truques mais usados pelas pessoas que odeiam as testemunhas de Jeová é: elas nos acusam de ser e fazer aquilo que elas são e fazem. É muito frequente a acusação vinda de membros da cristandade de que a tradução do Novo Mundo adulterou textos da Bíblia. Só que, na verdade, a tradução do Novo Mundo apenas traduziu corretamente os textos. Quem deturpou a Bíblia não foram as testemunhas de Jeová, mas, ironicamente, foram aqueles que nos acusam de ter feito isso. Nesse vídeo veremos alguns exemplos disso no que tange a tradução do Novo Mundo e as traduções da cristandade. Então aqui nós vemos que em Gênesis 2:4 é a primeira ocorrência do nome divino na Bíblia, e em todas as outras citadas aqui não está presente o nome de Deus. Agora surge a pergunta: se o nome de Deus estava na Bíblia, quem é que adulterou? Aquele que deixou lá ou aquele que tirou de lá? Você não precisa de um mestrado ou de uma graduação em teologia para saber quem é que fez isso, quem é que adulterou. O mais chocante é que muitos ainda procuram achar motivos para tirar o nome de Deus da Bíblia. Isso é um absurdo! Raciocine um pouco. Se o Deus eterno colocou o seu nome na Bíblia, por que razão ele iria querer que alguém tirasse o nome dele de lá? Nesse segundo ponto, nós vemos que há um acréscimo. A tradução do Novo Mundo diz que 3 dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue, e os 3 estão de acordo. E a Almeida, Revista e Atualizada, adiciona: pois há 3 que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e estes 3 são um. Esse acréscimo trinitário não existe nos manuscritos gregos mais antigos. Foi uma adição. O sujeito queria achar a Trindade na Bíblia, mas não tem nenhum texto na Bíblia que diz que Deus é 3 em 1. Ao contrário, a Bíblia diz que Deus é um só, uma só pessoa. Gálatas 3:20. Então ele diz assim: olha, eu vou achar a Trindade na Bíblia. Se ela não tá, eu coloco. Aí ele inventou de colocar a Trindade na Bíblia. Felizmente, as versões mais modernas da Almeida e das demais traduções já corrigiram essa adulteração. Ainda assim, o estrago já fora feito. Esse texto é amplamente reconhecido no mundo acadêmico como sendo espúrio. Veja a Almeida atualizada, que não contém esse acréscimo. A nova tradução na linguagem de hoje e a nova versão internacional também não contém esse acréscimo. Veja só, Colossenses 1:15, tradução do Novo Mundo: o primogênito de toda a criação. Primogênito e de toda a criação. Veja a nova versão transformadora. Não podia ter outro nome mesmo, transformou tudo. Supremo sobre toda a criação. Nova tradução na linguagem de hoje: ele é superior a todas as coisas criadas. Nova versão internacional: o primogênito sobre toda a criação. E edição pastoral: o primogênito anterior a qualquer criatura. Felizmente, as versões da Almeida traduzem conforme a tradução do Novo Mundo, mas essas traduções trocaram a palavra primogênito por superior e supremo. A NVI, nova versão internacional, usou a palavra sobre, como se Jesus não fosse parte da criação. Por que isso? Porque antigamente argumentava-se que primogênito aqui indicaria preeminência ou excelência, mas esses não percebiam que isso não faz nenhuma diferença. Pois, ainda que esse texto dissesse que Jesus é o preeminente da criação, ele ainda assim seria uma criação, pois eu não posso ser preeminente de algo que eu não sou. Assim, se eu sou o preeminente da criação, então eu sou a criação preeminente ou excelente. Enquanto a expressão primogênito da criação diz que Jesus é a primeira criatura, preeminente da criação indicaria que Jesus é a maior delas. Seja como for, isso não mudaria muito, é trocar 6 por meia dúzia. Ainda assim, Jesus seria uma criatura. Então a NVI resolveu mudar a preposição, dizendo que Jesus é o primogênito sobre a criação. Mas não é isso que o texto grego diz. Lembrem da frase: acuse os outros de ser e fazer aquilo que você é e faz. Apocalipse 3:14. A tradução do Novo Mundo diz que Jesus é o princípio da criação de Deus. Nova versão transformadora: a origem da criação de Deus.
Nova tradução na linguagem de hoje, daquele por meio de quem Deus criou todas as coisas. E nova versão internacional, o soberano da criação de Deus. Por incrível que pareça, as versões da Almeida traduzem igual à tradução do Novo Mundo. Vejamos a NVI, que traduz por soberano. Olha, isso não muda nada. Se Jesus é o soberano da criação de Deus, então ele é a maior das criações de Deus. Ainda assim, uma criação de Deus. Sai do começo e vai para o lugar mais alto. Troca 6 por meia dúzia, não muda nada. O ponto-chave está em de Deus. Então note que a criação é de Deus. Se Jesus é o soberano da criação de outro, então ele é parte da criação do outro. Jesus é o soberano dessa criação de Deus, seja ele o primeiro ou seja ele o maior, não faz diferença. Então Jesus é a maior criação de Deus, ainda assim uma criatura. Aí vem a NVT, nova versão transformadora, traduzindo por origem. Gente, a palavra aqui não significa origem, raiz propulsora, no sentido de principiador. O termo aqui é princípio. Princípio não é principiador. Dizer que princípio é principiador é como dizer que construção é construtor. Isso é falso. Aqui João citou da Septuaginta grega em Provérbios 8:22. Se você for olhar em qualquer referência cruzada nas Bíblias sobre Apocalipse 3:14, princípio da criação de Deus, sempre que houver uma referência cruzada, você vai ver que sempre se faz uma referência com Provérbios 8:22. Sempre. O texto da Septuaginta diz literalmente em Provérbios 8:22. O Senhor me criou. Aqui temos o radical de criação. Criou, criar. O Senhor me criou o princípio, não a origem. O princípio de seus caminhos, para seus trabalhos. Portanto, aqui é princípio no sentido de começo, o primeiro movimento de Deus. Início. Não origem no sentido de principiador, raiz propulsora. Não. E João, ele fez uma referência cruzada aqui com Provérbios 8:22 da Septuaginta, não há dúvidas disso. Mais uma vez, acuse os outros de ser e fazer aquilo que você é e faz. Primeira Timóteo 3,16, tradução do Novo Mundo. Ele foi manifesto em carne. Mas a Almeida corrigida, revisada e fiel, uma Bíblia bem antiga, Deus se manifestou em carne. A nova versão internacional também, Deus foi manifesto em corpo. As versões mais recentes da Almeida e as outras traduções mais recentes consertaram esse erro. Dizer que Deus se manifestou em carne é errado. O certo ali é ele ou algo similar, mas não Deus. Abacuque 1:12, tradução do Novo Mundo. Ó meu Deus, tu não morres. Tu não morres. Então Deus não morre. Jesus morreu, logo Jesus não é Deus. Mas algumas traduções preferem dizer que nós não morreremos, adulterando o texto. Felizmente, outras traduções, tais como a nova tradução na linguagem de hoje, a nova versão internacional e a edição pastoral traduzem corretamente. Mas é isso aí. Depois as pessoas vêm criticar a tradução do Novo Mundo. Veja só, é exatamente esse o tema do vídeo. Acuse os outros de ser e fazer aquilo que você é e faz. Eis o lema daqueles que odeiam as testemunhas de Jeová. Um grande abraço a todos.